E aí galera, vamos à parte 2 da nossa aula de lógica. Nós paramos na parte onde nós íamos entrar em conectivos. São 5 conectivos básicos, conforme já falado. E, ou, não, se, então, e por fim, se e somente se. Também há alguns outros menos utilizados, mas para esta disciplina a gente vai trabalhar só com esses aqui. Primeiro nós temos o conectivo e. No inglês seria AND. Quem estiver estudando lógica de programação, lógica digital em inglês, seria a porta AND, que a gente vai ver depois. Ele é representado por um símbolo que é como se fosse um V maiúsculo de cabeça para baixo, que eu coloquei aqui para vocês. Vamos pegar um exemplo aqui. Lucas é engenheiro, Isabela é arquiteta. Fazendo o conectivo I, nós temos Lucas é engenheiro e Isabela é arquiteta. Conectivo I entre as duas proposições. Aqui nós vamos dar um exemplo, as proposições F e G, e vamos analisar a situação em que elas são verdadeiras ou a proposição composta é verdadeira ou falsa. Primeira proposição I, o carro está à venda. J, tenho dinheiro suficiente. A proposição I e J, ou I and J, seria: eu vou comprar o carro se o carro estiver à venda e eu tiver dinheiro suficiente. Perceba que a minha proposição, para ser verdadeira, tanto o carro precisa estar à venda, quanto eu tenho que ter dinheiro. Assim nós temos a tabela verdade, aonde a proposição composta com conectivo I, ela só é verdadeira se as duas proposições formadoras forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, já é suficiente para minha proposição ser falsa, ok? Essa é a característica do conectivo I, que vai ser a nossa porta AND posteriormente. Agora nós temos o conectivo OU. Basta uma proposição ser verdadeira para que a sentença seja verdadeira. Ela é responsável por um símbolo que parece muito o V maiúsculo. Vamos lá. Eu tenho duas proposições. Eu acordei tarde e eu perdi a van. A minha proposição composta é: eu cheguei atrasado porque eu acordei tarde ou porque eu perdi a van. Ou seja, basta que uma das duas seja verdadeira para que a composta seja verdadeira. E de fato, se você pensar, são duas formas que você tem para chegar atrasado. Você pode demorar a acordar ou você pode perder a van. Qualquer uma das duas sendo verdadeira já é suficiente para a minha sentença composta ser verdadeira. E se as duas forem verdadeiras, a expressão composta é verdadeira. Falo isso porque tem um conectivo que a gente não vai avaliar aqui, que é a ou, que eu tenho que ter uma das duas sendo verdadeira. Se as duas forem falsas ou se as duas forem verdadeiras, a proposição é falsa. Mas não vamos estudar esta aqui, ok? Agora vamos ver o conectivo se, então. Ele é um tipo de conectivo que ele demonstra casualidade. Um depende do outro. Por exemplo, você comeu tudo, você terá sobremesa. A nossa expressão composta seria: se você comeu tudo, você terá sobremesa. Então, perceba que a minha proposição ela só é falsa em uma situação, que é se você comeu tudo e não tiver sobremesa. Por quê? Eu estou garantindo que se você comer tudo, você vai ter sobremesa. Então, se você não comer tudo, você não tem sobremesa. Ela é verdadeira. Se você comeu tudo e ganhou a sobremesa, ela é verdadeira. Se você não comeu tudo, mas ganhou sobremesa, ela é verdadeira também. Porque ela tem uma consequência que é: se você comeu tudo, você vai ter sobremesa. Então, se você comeu tudo e não ganhou sobremesa, aí ela vai ser falsa, ok? Nós temos também o conectivo se e somente se.
ele indica que a proposição composta vai acontecer única e exclusivamente se ambas as proposições forem estabelecidas. Por exemplo, Pedro vai estudar, Pedro vai tirar nota boa. Se eu utilizar o se e somente se, Pedro vai tirar nota boa se e somente se estudar. Essa aqui é um pouco mais simples do que a anterior. Perceba, se Pedro não estudou e não tirou nota boa, ela é verdadeira. Ou seja, o fato de Pedro não ter estudado significa que ele não tira nota boa. E o fato dele ter estudado significa que ele tira nota boa. Ou seja, falso, falso dá verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Ela vai ser falsa se ele tirar nota boa sem estudar ou se ele estudar e não tirar nota boa. Este é o nosso se e somente se. Por fim, nós temos a chamada negação. Ela é representada por esse símbolo aqui e às vezes pelo til. Ele vai negar qualquer proposição feita, ou seja, ele vai inverter o valor. Se uma proposição é falsa, ela vai virar verdadeira. Se ela é verdadeira, vai virar falsa. Vamos fazer a negação da proposição i. Eu vou utilizar a mesma proposição que nós já utilizamos antes. O carro está à venda e tenho dinheiro suficiente. Então, a proposição é: eu vou comprar o carro se estiver à venda e eu tiver dinheiro. A negação seria: eu não vou comprar o carro se estiver à venda e eu tiver dinheiro. Ou seja, naturalmente, se eu nem tiver dinheiro, nem o carro estiver à venda, eu não vou comprar o carro. Então, minha proposição será verdadeira, porque ela é a negação da anterior. Perceba que ela vai sempre ser o inverso da anterior. Se o carro não estiver à venda, mas eu tiver dinheiro, eu não vou comprar. Então, minha proposição é verdadeira. Se, por outro lado, o carro estiver à venda e eu não tiver dinheiro, ela vai ser verdadeira, porque eu não vou comprar o carro. Agora, se eu tiver dinheiro e o carro estiver à venda, ela vai ser falsa. Ela é a negação da minha proposição i, que a gente já viu antes. Continuando, vamos negar a proposição ou. Eu acordei tarde, eu perdi a van. Então, eu cheguei atrasado porque acordei tarde ou porque perdi a van. A negação é: eu não cheguei atrasado porque acordei tarde ou perdi a van. Então, se eu não tiver acordado tarde nem perdido a van, o que vai acontecer? Eu não chego atrasado. Então, minha proposição ela vai ser verdadeira. E, naturalmente, se uma das duas coisas acontecer, a minha proposição original, que é verdadeira, vai passar a ser falsa. Por quê? Eu não vou chegar. Se eu perder a van ou se eu acordar tarde, eu vou chegar atrasado. E minha proposição, naturalmente, vai ser falsa. O mesmo vale para as outras duas proposições compostas, ok? Para finalizar esse assunto, a gente vai ver o que nós chamamos de tabela verdade. Nós já estamos usando a tabela verdade, mas vamos detalhar um pouquinho aqui. A tabela verdade ela nos ajuda muito a resolver alguns problemas. Nela, nós colocamos as proposições e atribuímos os valores para a gente testar como vai ser o resultado. Perceba que a tabela verdade ela depende do número de proposições que eu vou utilizar. O número de linhas vai ser 2 elevado ao número de proposições. Se eu tenho duas proposições, 2 elevado a n, 2 elevado a 2 é 4, que são as tabelas verdades que a gente tem feito. Se eu tiver 3 proposições, 2 elevado a 3, que dá 8. Veja um exemplo simples. Rex é um cachorro, Rex é um animal de estimação. No caso, a minha proposição vai ter 2 elevado a 2 linhas, ou 4, conforme a gente vai ver abaixo. Aqui. Perceba que com duas proposições,
4 linhas eu consigo representar todas as situações. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Todas as possíveis situações estão representadas aqui. Atribuindo os valores, como nós já sabemos, então ela vai ser falso somente quando o Rex é um cachorro e não é um animal de estimação. Aí isso naturalmente é falso. Todas as outras vão ser verdadeiros, ok? Nós temos também tabela verdade. Vamos fazer outra tabela verdade aqui, um pouco mais complexa. Eu gosto de café, eu gosto de leite. Eu gosto de café e não gosto de leite. Veja que agora nós já temos a segunda proposição negada dentro de uma proposição com i. Nós vamos fazer a tabela verdade por partes aqui para facilitar o entendimento, ok? Vamos adicionar uma coluna que é a negação da proposição i. Veja que as duas primeiras colunas são iguais à outra tabela que a gente fez. Inclusive isso aqui é o nosso padrão, FF, FV, VF, VV. Aí a coluna que nós vamos adicionar, ela é a negação da proposição E. Veja que eu vou inverter sempre o valor da proposição E aqui. E agora nós podemos chegar à solução final. Perceba que é uma proposição I. Ela só é verdadeira quando as duas entradas são verdadeiras. No caso, ela só vai ser verdadeira na terceira linha, quando o D e o E negados forem verdadeiros. Aí a minha saída F será verdadeira. Você saber preencher uma tabela verdade, ela ajuda muito a resolver questões. Para finalizar essa parte de tabela verdade, vamos mostrar uma tabela verdade com 3 proposições. Por exemplo, I, J e K. Vamos ver a nossa proposição aqui. Quando eu tenho 3 proposições para a minha composta, eu vou precisar de 2 elevado a 3, 8 linhas, que é exatamente o que nós temos aqui. Veja que com 8 nós temos todas as possíveis combinações. Quem já estudou análise combinatória deve ter isso bem fácil na cabeça. Mas, enfim, aqui está a nossa tabela verdade. Naturalmente que nós vamos preencher por etapas. Nós temos I AND J, que nos vai dar, só é verdadeiro quando as duas são verdadeiros, e I AND K, que só vai ser verdadeiro quando I e K forem verdadeiras. A nossa proposição final, ela vai ser a ou dessas duas proposições I que a gente fez. Então, ela só vai ser verdadeira quando I ou K, I e K, I e J, ou as 3 forem verdadeiras, que vai dar a nossa tabela. Vou voltar aqui, porque algumas pessoas normalmente têm dificuldade nessa parte. Perceba que eu fiz a AND de I com J e a AND de I com K, ok? E aí eu tenho a situação em que essas duas aqui são verdadeiras, que é IJ verdadeiro e IK verdadeiro. A minha proposição final é a OU dessas duas Is. A OU dessas duas Is, veja que quando I e J são verdadeiros, verdadeiro e verdadeiro, já que eu tenho uma OU, naturalmente vai ser verdadeiro. E da mesma forma, I e K, quando I e K forem verdadeiros, a minha saída vai ser verdadeiro. Assim nós temos a nossa tabela verdade de 3 proposições totalmente preenchida. Ok? E assim, pessoal, nós finalizamos essa parte de lógica. Aqui nós temos as referências e nós temos também o link para a apostila, que também está disponível aqui na parte de baixo do YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima.